Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. É muito bom poder estar aqui contigo hoje e saber que Deus tem grandes coisas para essa noite, para as nossas vidas. Coloca uma expectativa aí no seu coração. Nós temos uma mensagem da parte de Deus para cada um de nós, Deus tem falado muito comigo nesses dias. Eu espero que Ele fale contigo também nessa noite. Com essa mensagem, amém? Amém. Se você está com a sua Bíblia aí, vá lá para 2 Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 1. É depois de 1 Timóteo, tá? Só para ajudar você. Chegou lá, amém? Diz amém. Quem não achou ainda, diz misericórdia. Espero mais um pouquinho. Capítulo 1. Versículos 6 e 7. Aqui na minha Bíblia, na versão NVI, diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Amém? A versão que está aqui no telão, pode botar aí de volta, por favor. Diz aí para despertar o dom de Deus, Na versão NVI diz: mantenha viva a chama. Sabe, aqui é uma carta de Paulo, a Timóteo. Timóteo era discípulo de Paulo, e Paulo estava aí pastoreando ele, cuidando dele, mandando algumas instruções. E Paulo escreveu para ele dizendo: desperta, viva, acorda o dom que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Você recebeu algo, acredite nisso que você recebeu. Paulo ele usa essa palavra, que no grego significa despertar, acordar, avivar, Então, algo dentro de você que precisa acordar. Amém? Você recebe isso? Se você receber isso, você vai sair daqui acordado hoje, nesse algo que precisa acordar dentro de você. E eu estou aqui hoje para isso, para ativar você nessa área. Essa é uma noite de ativação, uma noite para você sair daqui com algo diferente, um despertamento. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, algumas traduções, Mas Ele deu um espírito de poder, nos deu um espírito de amor, de moderação. Nós recebemos dEle algo para podermos executar aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. Essa palavra temor, timidez, covardia, é uma palavra grega, que se pronuncia como deilia, e essa palavra ela também significa intimidação. Então Paulo está mandando uma mensagem para Timóteo, porque eles estavam lá naquela igreja onde Timóteo estava, enfrentando algumas situações onde Paulo vê: olha, desperta, assuma a tua posição. Você tem uma posição dada por Deus, assuma. E essa mensagem para nós aqui hoje também: você tem uma posição dada por Deus. Há algo dentro de nós que precisa acordar, se está dormindo. Sabe, dons são adormecidos por causa da intimidação, do medo e da timidez. Nós vamos ver sobre isso hoje. Se você prestar atenção, a palavra intimidação tem a ver com por medo, por temor.
deixar alguém ou algo debaixo de um temor. A intimidação é isso. A capacidade de tornar tímido. A intimidação, ela é capaz de anular a sua reação ofensiva. Você fica sem reação. Você fica debaixo daquele poder, você se anula. Quando vem a intimidação sobre você e você não reage contra essa intimidação, à altura que ela merece, a intimidação é capaz de aterrorizar, de amedrontar. Ficar intimidado é realmente agir sob o medo. Tem gente que foi reprimida a vida toda. Tem gente que desde criança já está debaixo de um espírito de intimidação, dizendo não faz isso, fica aí, não faz aquilo, e cresce acostumado com isso. Pessoas que crescem amarradas sem cordas. Que ouvem palavras do tipo, olha, não faça isso, senão olha o que vai acontecer contigo. Talvez isso tenha acontecido na sua vida nos dias de hoje. Vivendo uma vida debaixo de ameaças. O objetivo da intimidação é justamente nos paralisar. Se você está intimidado, você está paralisado. Joga aí na tela, por favor, o título da mensagem de hoje. Tem que falar com o pessoal da edição aí que botaram uma foto do pastor que nada a ver, né? Meu Deus do céu. Falei para ele, segura essa foto aí, não põe, então pode tirar, já viram. Triunfando sobre a intimidação. Né? Se botar um bigodinho, ele fica o Hitler. Tira isso aí daí, pelo amor de Deus. Deixa branco essa tela aí, senão o pastor fica vermelho aqui. Então, foi intimidado por essa imagem aí. Não, esse pessoal da arte, vou te contar, eles aprontam cada uma. Saiu o equipe. Então, a intimidação, ela te põe na defensiva. Você começa a achar as justificativas, né? Então, das imagens, né, e tal. Pessoas que vivem se defendendo, elas fazem isso porque estão intimidadas. Elas até parecem que são corajosas, mas na verdade elas estão com medo. Pessoas, muitas vezes arrogantes, elas têm medo. Elas têm medo. E o medo faz com que os dons que Deus te deu se tornem ineficazes, se tornem inoperantes. A intimidação faz com que a pessoa recue, se retraia, se anule. E tem gente anulada por causa do medo. O medo consegue te anular, te coloca num lugar apertado. A intimidação faz com que pessoas percam a sua voz, a sua expressão. As pessoas não consigam expressar seus pensamentos, seus sentimentos. Isso pode acontecer em qualquer esfera, dentro do relacionamento do casamento, pais e filhos, líder e liderado, pastor e ovelhas. Qualquer esfera, no trabalho. E o texto diz, desperta o dom. Desperta. Porque Deus nos deu espírito de poder. Amém? Você recebeu um espírito de poder. Um espírito de amor, de moderação. Se você se sente intimidado, você nunca vai dar a essa geração os presentes que Deus colocou dentro de você. Os intimidados fogem. Os intimidados não assumem posições. Eles fogem de qualquer compromisso. A pastora pregou aqui na semana passada contando que Golias intimidou o exército de Israel. Ele chegava e lançava aquelas palavras e todo mundo estava branco de medo. Saul estava desesperado, não sabia o que fazer. Da mesma maneira que Golias, ele intimidou na verdade aquele exército, ele tentou intimidar Davi. Assim que a batalha começou, a palavra nos conta que ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses, tentou depreciar a imagem dele, tentou ultrajar a Davi, desanimar ele.
Golias, ele agia sob um espírito de intimidação. Existe uma questão psicológica por detrás de qualquer batalha que você estiver enfrentando. Muitas vezes não é o mais forte que vence uma batalha, mas é o mais frio. Você que acompanha futebol, eu não acompanho, mas eu assisti esse jogo, né? Não é a melhor equipe que vence um jogo. Muitas vezes, a melhor equipe de intimidação vence o jogo. A estratégia de intimidação usada por uma equipe é capaz de vencer o jogo 7-1. Você deve ter assistido esse jogo. Aí você via aqueles jogadores brasileiros correndo naquele campo que nem umas baratas tontas quando passa inseticida. E você não entendia. Mais um, e mais um, e mais um. Era uma coisa muito louca. Intimidação. Em algum momento eles se sentiram intimidados naquele jogo. E eles não conseguiam mais reagir. Não conseguiam mais obter aquela liderança, aquela força, aquela energia, aquele poder. Um jogador de basquete, 1 ponto de diferença numa partida. E ele de repente recebe ali o último arremesso livre. Ele é especialista naquilo, ele passa a vida toda fazendo cestinha assim, ó, só assim, ó, fazendo cestinha. E aquele jogo é final de campeonato e ele tem a oportunidade de empatar o jogo, de mudar o placar, de ir para um tempo de prorrogação. Mas ele está jogando fora de casa e a torcida toda está gritando contra, né, ali naquelas arquibancadas, e ele precisa se concentrar. Então ele tenta na sua mente calar todas aquelas vozes, se concentra, se torna ali impermeável. E ele joga aquela bola e erra. Aquele jovem que chega para fazer uma prova de vestibular. Quem aqui já fez uma prova de vestibular? Foi lá fazer a prova do Enem. Sabe tudo, estudou o ano inteiro. Mas chega lá na hora de fazer a prova, dá um apagão. Fica intimidado por aquele momento. A intimidação e o medo fazem com que você haja abaixo dos seus talentos. A intimidação faz isso. Quando você está intimidado, você não consegue dar o melhor de si. Você só dá uma parte. Dá apagão, dá branco. Você gagueja, você não consegue. A intimidação muitas vezes é fruto do riso, da zombaria, do bullying. Pessoas que fazem você acreditar que você é inferior. Não é que você seja. As vozes fazem você acreditar. A intimidação precisa ser confrontada. Amém? Toda intimidação precisa ser confrontada. A única maneira de vencer o que te intimida é confrontar o que te intimida. É mostrar que você não tem medo. E não estou falando só de coisas espirituais. Sabe, tem pessoas que não conseguem subir num elevador porque tem medo. Não conseguem entrar num avião porque ficam intimidadas. Subir numa escada rolante, então, nem pensar. Descer, meu Deus. Ouça o que eu vou te dizer agora. Enquanto você não enfrentar isso, isso vai continuar te controlando. Eu já convivi com pessoas que tinham medo de elevador. E nós chegamos no shopping uma vez e só tinha elevador para subir. A escada era tipo uns 400 metros de distância, lá em Joinville, no shopping lá. Era tudo elevador. Nós andamos os 400 metros, porque a pessoa não conseguiu entrar no elevador. Aquilo que você tolera, você não pode mudar. Quanto mais você ignora, mais intimidado você será. A intimidação é como uma hipnose, te paralisa. Quantos aí não estão se sentindo ameaçados, aquém dos seus dons, abaixo daquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida, porque tem medo de avançar? Quantas vezes você sonhou sonhos que não eram sonhos de Deus na sua vida? Estou falando de sonho mesmo, que você deita, dorme e tem um pesadelo. Sabe, tem pessoas acreditando em pesadelos, mensagens de demônios, dando poder para elas,
Pessoas que acordam de um pesadelo, acreditando que aquilo vai acontecer, o poder de amedrontar sobre a vida dela. Acorda assombrado, receoso, o corpo reage, sente falta de ar, não consegue mais dormir. Pessoas com crise de ansiedade porque tiveram um sonho, influenciado pelas trevas. Aquilo que você teme por vezes vem à superfície quando você está ali desarmado, desatento, roncando. Aquilo começa a te perturbar, e se você dá atenção para aquelas vozes, monstros submersos acordam. E isso faz com que você perca as forças, fique sem forças para lutar, sem forças para resistir. Você já se sentiu assim? Sem forças para resistir? Por causa de imagens, de mensagens? A verdade é que você serve aquilo que você teme. Tudo que você teme acaba exercendo um tipo de controle sobre você. Você se torna escravo daquilo. Você se coloca debaixo daquele jugo. Sabe, medo é um tipo de idolatria. Você está dizendo: Deus não tem poder para cuidar de mim. Isso vai me destruir. Isso vai acabar com a minha vida. A palavra de Deus em Provérbios 29, 25 diz que quem teme ao homem arma ciladas. Quem teme ao homem arma ciladas. Mas o que confia no Senhor está o quê? Seguro. Seguro. Mas aquele que teme ao homem, ele arma ciladas, ele compra arma para ter em casa, ele enche a casa dele de trancas. Ele anda olhando para se tem alguém perseguindo ele. A intimidação vem do temor dos homens, da falta de confiança em Deus. Moisés, ele enviou espias, conforme Deus tinha ordenado, para observar a terra. E eles ficaram congelados, intimidados por causa dos gigantes. Você conhece a história? Eles identificaram que tudo quanto Deus tinha dito era verdade. Mas eles ficaram com medo. E o medo deles impediu eles de entrar na terra prometida. Ei, o seu medo pode atrapalhar bastante você. Bastante. Bastante. Na verdade já está atrapalhando. Se você tem medo de algo, você já está muitos passos atrás de onde você deveria estar. Quais são os seus medos? O que ciclicamente te faz agir de forma amedrontada? O que de vez em quando aparece? Qual é o monstro que aparece de você, diante de você? Qual o gigante que aparece de vez em quando diante de você e faz você ficar congelado? Eles viram os gigantes e disseram: nós não vamos conseguir entrar. Veja bem o que Deus fez. Quando ouviu aquela notícia ruim, Deus concordou com eles. Deus vai concordar com aquilo que você quiser. Se você disser: eu não consigo, você não consegue, porque Deus concorda. Se você disser: eu consigo, se você acredita que é possível, é possível. Mas se você acredita que não é possível, em ambos os casos você está certo. Jesus disse: faça-se conforme a sua fé. Ele falou para aqueles cegos: pode nos curar? Vocês creem nisso? Cremos, então faça conforme a sua fé. Se você crê, é possível. Se você se sente intimidado pelo diabo, mesmo ele sendo um derrotado, mesmo Jesus tendo colocado ele debaixo dos nossos pés, ele pode controlar você, porque você é controlado por aquilo que te intimida. Olha o discurso deles, Números 14, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito, voltar para a escravidão? Faz sentido esse discurso? Eles estão absurdamente assustados, mas o pior é que nós fazemos isso muitas vezes. Deus deu uma promessa para eles, e eles não tiveram coragem de entrar naquilo que Deus prometeu, porque sentiram medo, porque se sentiram intimidados pelo que eles viram. Estão intimidados, e muitos de nós
ficamos intimidados diante dos montes, dos gigantes, dos desafios que estão à nossa frente. Mas Josué e Calebe disseram: não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo. Não tenham medo deles. É incrível como as imagens se formam na nossa mente. Se eu falar a palavra cavalo aqui, a primeira coisa que vem à sua mente é a imagem de um cavalo. As imagens são lidas na nossa mente. Eu falo uma palavra e essa imagem se forma. Aqueles que têm medo de elevador aqui, quando eu falei elevador, já ativou algo dentro dela. Aquele que tem medo de avião, falou avião aqui, Deus me livre, né, irmão Marlon? Recebe, irmão, você está livre desse medo de avião hoje, em nome de Jesus. Não foi encomendada a mensagem não, tá? Mas deixa Deus falar contigo. Sabe, imagens que não significam muita coisa, mas quando elas são processadas pelo nosso córtex cerebral, vai lá para a nossa mente, são captadas pelos nossos olhos. Os olhos não têm poder de dar um valor à imagem, mas aquilo que está na nossa mente sobre aquela imagem é dar valor. Esse banco de dados, banco de imagem, banco de traumas. Eu já fui um jogador de jogos de computador, se você não sabia disso, estou te contando agora. Daqueles bem descontrolados. Já fui meio viciadinho nisso, né? Vocês que jogam jogos de computador aí, cuidem, né? Para não ficar como eu fiquei, né? Mas Jesus me libertou e vai te libertar também, né? Eu gostava daqueles jogos de ação, né? Cada final de fase tinha um inimigo terrível, muitas vezes monstros, né? Hoje eu vejo demônios, né? Mas eram monstros. E o que eu percebi é que esses inimigos, eles eram aparentemente impossíveis de serem destruídos. Eles tinham aparentemente poderes, apareciam de surpresa, davam um susto. E o incrível é que eu percebia que isso gerava algo dentro de mim, dava aquela descarga de adrenalina, as emoções apareciam, emoção como medo aparecia, e aquilo fazia com que os meus olhos entrassem no modo de ação, meu corpo reagisse, e eu precisava fazer algo para destruir aquele inimigo. E muitas vezes eu era morto por ele. E aí tentava de novo, e tentava de novo, e tentava de novo. Sabe o que é o engraçado disso? A primeira reação é tomar um susto, né? Depois enfrenta ele. E depois de jogar aquele jogo várias vezes, a mesma fase, enfrentando o mesmo inimigo, você começa a rir da cara dele. Porque você já sabe, ele faz sempre do mesmo jeito. São as mesmas táticas, são o mesmo jeito. E você já não se deixa mais enganar por ele, você ri da cara dele. E quando ele vem, você vem e corta a cabeça. Ele não tinha reações de descarga de adrenalina, de medo, não acontecem mais no jogo. Porque eu conheço o inimigo que ele tem, eu sei que ele não tem poder nenhum sobre mim, que as armas dele são ridículas diante das armas que eu tenho disponível, diante dos recursos que eu tenho disponível. Assim deve ser a nossa luta com aquilo que nos intimida. Olhe para aquilo, olhe para as armas que você tem, estude o seu inimigo, conheça ele e destrua, ria da cara dele. Hoje eu quero que você desperte, diga, eu quero despertar hoje. Diga, eu já despertei. Eu estou aqui para avivar o dom de Deus que há em você. Deus derramou coisas na sua vida que têm sido apagadas por causa do medo, por causa da intimidação. Intimidação não causada por algo verdadeiro, mas causada por uma mentira do diabo, que tenta te dizer que você não tem capacidade, que você não tem poder, mas a Bíblia diz, 2 Coríntios 10, diz, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos armas o quê? Poderosas de Deus, e não armas
do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, acabar com os falsos argumentos. Nós destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Você não aplica essa palavra só para os outros, você aplica ela na sua vida. Você tem este poder, essas armas. Você precisa saber quais são as suas armas. Qual é o teu poder no jogo da vida? Existe um jogo da vida que você está vivendo. Não é da estrela não. Da vida real. Aqueles que são mais novos aí não sabem aquele jogo da vida, né? Quando eu tinha uns 15 anos de idade, jogava o jogo da vida. Quem jogou o jogo da vida aqui? Vamos fazer uma enquete. Olha, bastante gente jogou o jogo da vida, viu? Você não terá a desenvoltura que você precisa para cumprir seu destino, se permanecer intimidado. Deus quer acordar coisas dentro de você. Deus quer acordar a coragem. Deus quer romper traumas na sua vida. Deus quer tirar o poder de certas imagens que estão na sua mente e que fazem você ter a leitura errada das coisas que estão ao seu redor. Sabe, existem pessoas presas num trauma dizendo: eu fui e não deu certo, eu tentei e eu não consegui, vai acontecer de novo. Pessoas que faliram um dia, que tiveram o seu negócio, mas ficaram endividadas, agora têm medo de perder de novo. Tem capacidade, tem experiência, sabe exatamente onde erraram e sabe que não vão errar de novo. Mas o medo do seu passado as deixam intimidadas, não têm coragem para ir mais uma vez. Sabe, aqueles pescadores tiveram um encontro com Jesus. Eles estavam falidos, estavam desanimados, eles tinham passado a noite toda pescando, e eu creio que não tinha sido a única noite. Mas Jesus disse, e te diz hoje, vai de novo, vai outra vez, lança as redes ao mar, sob a minha palavra. É Ele, é nele. Os espias olharam os gigantes, eles viram que os gigantes eram grandes, e de fato, Deus nos dá coisas muito maiores do que nós para enfrentarmos. Se não é maior do que nós, não é porque não foi Deus que enviou, porque se Ele enviou, Ele vai junto na batalha. É grande, é imenso, mas Ele está junto, você não vai sozinho. Os sonhos de Deus para nós são grandes, nós temos que ficar entusiasmados, porque quando surgem desafios gigantes, é porque Deus está propondo para nós grandeza. Grandeza, não pequenez, não mediocridade. Você pode escolher viver uma vida medíocre, ou uma vida extraordinária. O que você escolhe? É sua escolha. Mas para viver o extraordinário, você precisa acordar, você precisa despertar, você precisa enfrentar e derrotar o espírito de intimidação que está rondando a sua vida. Se não tivermos medo, tomamos posse e comemos os gigantes como se fossem pão. Fome de gigante, sem glúten. Porque se for gigante, pão com glúten faz mal, né? Não é bom. Deus, Ele nos deu essa cidade como igreja. Você crê nisso? A começar por esse bairro onde nós estamos plantados. Essa é a nossa terra prometida aqui, como igreja verdade que liberta, derrubando gigantes. Você se sente assim? Você se sente com medo? Nós já vencemos espíritos de intimidação que vêm e nos dizem: pode vir algo bom da rua Campoerê? Quantas vezes nós ouvimos isso? Rua terrível, mas Deus mudou os ares desse lugar. Deus mudou esse ambiente onde nós estamos plantados, porque nós não estamos sozinhos. Essa comunidade vai saber que Deus não está distante, mas Ele está perto, bem perto. Sabe onde? No alcance dos teus braços.
Deus vai usar os teus braços para abraçar cada um que se achegar. Para abraçar cada um que nós vamos visitar nas casas, são os teus braços. Coragem, desperta. Tem gente tão influenciada pela intimidação que se torna paranoica. A paranoia é a convicção de que o universo conspira para nos prejudicar. Se caiu uma folha, opa, tem algo acontecendo aqui no reino do Espírito. Qualquer coisa que acontece de errado, o paranoico interpreta como um sinal de uma coisa ruim. Sabe, tem crente místico por aí, só falta andar com um trevo de 4 folhas e pé de coelho para dar sorte, embora o coelho não tenha muita sorte, né? Mas fazem isso. Gente com medo de sexta-feira 13, andar, passar por baixo de escada. Gato preto. Eu tenho gato preto lá em casa. Bem pretinho. Nós somos cristãos. Preste atenção, nada vai anunciar o mal sobre as nossas vidas e o nosso destino. Nada. Porque nós estamos aqui para criar o futuro. Não estamos esperando as coisas acontecerem. Nós estamos fazendo as coisas acontecerem. Amém? Nós queremos que o futuro será conforme a nossa fé. Não somos guiados por um espírito de intimidação, mas pelo Espírito Santo de Deus, amém? Ele é que nos guia. Eu quero propor uma coisa para você paranoico. Quero convidar a mudar esse pensamento. Existe uma outra palavra, você já ouviu falar muito paranoico, mas talvez você não ouviu falar o antônimo dessa palavra, que é pronoico. Pronoico é a ideia de que todas as coisas estão conspirando ao seu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pronoico. É verdade que existe um texto que caiu um anjo do céu e arrastou um monte de outros anjos com ele, e eles são do mal, são demônios. Sim, é verdade. Mas é verdade também que o Criador do universo se entregou por nós. Ele promete que vai fazer aquilo que você acreditar, aquilo que você pedir com fé, e vai te conduzir até o fim dessa jornada. Se você permanecer com Ele, o maligno não vai tocar em você, porque você é nascido de Deus. Você não tem motivo para ter temor, para ter medo aqui nessa terra. Você foi livre dos laços, das armadilhas, dos planos maus. Você vai ver o mar se abrir diante de você. Você vai tocar na rocha e da rocha vai sair água. Aonde não há recursos, o Senhor vai mandar recursos. Ele diz: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz, eu estou pensando coisas boas a seu respeito, para te dar um futuro, uma esperança. Romanos 8,31 diz: que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz aí para o teu irmão, olha para ele e faz aquela cara de profeta. Sabe cara de profeta? Faz uma cara daquela, né, bem profética assim, diz para ele: Deus está trabalhando para o seu bem. Agora olha para a pessoa do outro lado e fala isso para ela: Deus está trabalhando para o seu bem. Agora reforça, porque eu acho que eles não acreditaram. Diga assim: acredite, Deus está trabalhando para o seu bem. Ele é por você. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Mas a intimidação pode te paralisar. Ela pode impedir que os tesouros dentro de você venham para fora. Desperta o dom de Deus que há em ti. Paulo disse isso para Timóteo. O profeta Elias, ele prevaleceu contra os 850 falsos profetas, mas ficou intimidado por uma mulher possuída por um espírito de intimidação. O sujeito venceu um exército e teve medo de uma mulher. É desproporcional isso, não é? A pergunta é: há pessoas tentando te manipular, te controlar pela intimidação? Às vezes você enfrenta exércitos, você enfrenta coisas muito grandes, mas uma coisa
te paralisa. O profeta Elias, ele se sentiu desanimado, confuso, fraco. Ele pediu a morte. Foi para uma caverna e disse: eu não sou melhor que os meus pais. Porque a mulher mandou um WhatsApp para ele. Mandou uma mensagenzinha para ele, 1 Reis 19:2, diz que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles, se referindo aos 850 profetas que caíram à espada. Desproporcional. Elias fazia, acontecia, mas num momento ele descuidou. Num momento ele descuidou e deu valor, deu poder para uma mensagem de intimidação. Ele esqueceu de onde vinha a unção que estava sobre ele. Voltamos ao que eu falei antes. Ficou confuso, cansado, desanimado. Deus respeita a posição dele como profeta. Quer fugir? Fuja. Deus respeita a sua posição como profeta. Você acredita que ela tem poder? Então ela tem. Uau! Presta atenção. Você é controlado por aquilo que te intimida. Quando você abre mão da sua autoridade, alguém vai exercer a autoridade no seu lugar. Quando você aceita a intimidação, seus dons ficam inoperantes. Acredite, a intimidação às vezes não vem por um gesto ativo, alguém que vem e te fala alguma coisa, mas pode vir também de uma forma passiva. Tem gente que faz uma carinha assim, resistindo a você, resistindo a uma orientação, transmitindo uma mensagem por trás daquilo: se você não fizer o que eu quero, então eu vou fazer uma birra, fazer um biquinho, eu não vou mais participar, eu não vou mais na tua casa, eu não vou mais ser teu filho, eu não vou mais ser tua mãe, eu não vou ser mais teu irmão. Existem pessoas especialistas em agir associadas ao espírito de intimidação. Ganham a vida intimidando os outros. Davi, ele foi atacado pela intimidação dentro da sua própria família. A pastora falou aqui na semana passada também, né, que antes de vencer Golias, Davi, ele teve que vencer o seu irmão mais velho, Eliabe. 1 Samuel 17:28 diz: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas, né, no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, só veio para ver a batalha. Ele é quem estava intimidado. Ele é que poderia ter derrubado aquele gigante. Ele é que sentiu medo. Mas aquele que está intimidado, ele tenta intimidar. Pessoas intimidadas tentam intimidar. Elas tentam transferir a intimidação do tipo: será que vai dar certo isso mesmo? Será que isso que você pensou, será que esse projeto que você está fazendo aí vai dar certo? Porque eu estou vendo gigantes. Ele vai matar a gente, vai destruir. Não vá por aí. E elas vêm e dizem: eu estou com medo. Por que você não está com medo também? Foi o caso do irmão de Davi, foi o caso dos 10 espias. Há muitos pais intimidados por seus próprios filhos. Filhos que falam aos pais sem respeito nenhum. Sabe, se você permite que isso aconteça, você está permitindo que o seu filho tenha um tempo de vida diminuído aqui nessa terra. Você sabia disso? O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vida longa está associada a honrar pai e mãe. Permitir o desrespeito não é amar os seus filhos, é permitir que eles morram mais cedo. Mas tem gente que tem medo dos filhos.
Outros têm o pensamento que não podem constranger a criança. Pais constrangidos, com medo de corrigir, abdicam da sua autoridade e os filhos se tornam autoridade sobre os pais. Existem muitos líderes intimidados, pastores intimidados, com medo de pregar a palavra no púlpito, a verdade. Começam a pregar a palavra de autoajuda para que as pessoas tenham, se sintam bem, não se sintam constrangidas. Entrega o dízimo certinho, porque se não entrar o dízimo, tem que fechar a igreja. Não é Deus que sustenta a igreja. Ele foi 15º juiz de Israel, 7º sacerdote que julgou Israel e por 40 anos isso. E ele tinha 2 filhos que também eram sacerdotes. A Bíblia diz que seus filhos desprezavam as ofertas do Senhor, que dormiam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e ele sabia disso. Sabia que eles estavam fazendo, pecando, e ele não fez nada. Não fez muito, não fez o que deveria fazer. Ele era intimidado pelos seus filhos. Uma pessoa intimidada se submete àquilo que a intimida, mas quem ama, corrige. Você honra aquilo que você mais teme. Aquilo que você teme, você honra. No confronto existe desgaste, e tem gente que não quer o desgaste do confronto. Casamento, marido, mulher. Sabe, acredite, o confronto, ele não é só pelo confronto, mas no confronto há sempre a tentativa de restaurar um relacionamento. Sempre que é uma chamada para conversar, é uma tentativa, tem alguma coisa errada aqui, eu quero consertar. Porque senão fica só na superfície e começa a acontecer, a intimidade vai embora. Não se falam mais olhando nos olhos. A conversa começa a terminar, não tem mais relacionamento profundo. Não fala mais a verdade em amor. Simplesmente tolera. Talvez essa seja a tua situação hoje, no seu casamento, só tolerando. Eu costumo dizer que quando a comunicação cessa é o começo do fim. Olhe para a sua vida, olhe para os seus relacionamentos. Aonde você não tem uma pessoa nos seus relacionamentos que você só tolera ela, porque de tanto você conversar, você já desistiu. Você leva ela na brincadeira, era uma pessoa que era tua amiga, era uma pessoa que era séria contigo, mas você tenta dar conselhos, ela não ouve, não ouve, não ouve. Será que o teu discipulador não está fazendo assim contigo? Sabe o que um exército faz nos dias de hoje para tirar vantagem e vencer o outro? Destrói as comunicações. Eles disparam mísseis, que são farejadores de torres de comunicação, e aqueles mísseis vão exatamente no alvo e destroem as comunicações. Quem detém esse poder consegue vencer uma guerra muito mais fácil. A guerra das Maldivas, teve um míssil desse, inclusive, que foi aprisionado no Brasil, porque teve um problema num avião deles. E foi um caso sério, que eles estavam realmente fazendo isso, Cortar a comunicação é o começo do fim. Quando começa a dizer, não estou mais nem aí, deixa para lá. Quando nós nos importamos, nós confrontamos. Quando você deixa de confrontar, é porque você viu que não tem mais jeito, que o relacionamento não vale a pena. Não vale a pena insistir nisso. Provérbios 23:9 diz, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. O resultado dos filhos de Eli foi a morte. Olhando para a história do rei Saul, ele sempre chegava, demonstrando a sua covardia nos momentos de pressão. Você conhece a história dele com os amalequitas, aonde ele deveria matar até os animais, e ao invés dele orientar o povo, que não era para pegar nada daquilo, que tudo aquilo seria queimado, o povo começou a juntar as bugigangas dos amalequitas, e ele ficou com medo do povo, medo do que eles iam pensar. Ele era uma pessoa populista, preocupado com a opinião das pessoas, mais do que com a opinião de Deus. Tomava decisões
baseado no que as pessoas iam dizer dele, nos likes que iam ter nas redes sociais, nos compartilhamentos. Não estava muito preocupado, na verdade, na decência. Tem gente que é escrava da opinião das pessoas, fica intimidada com a opinião das pessoas. Nós vemos 1 Samuel 15, do 23 ao 30, que Saul ele tenta se corrigir ali diante do profeta, diante de Samuel, tenta ali pedir perdão ao profeta e não a Deus, e pede para que o profeta vá com ele, para que ele apareça bem diante do povo. Vai lá comigo. O profeta falou algumas coisas para ele, dizendo que o reino dele estava sendo rasgado, estava sendo destruído. E ele diz: sai daqui da tenda comigo e vai lá, para a gente ir para as cerimônias. Faz uma carinha de que está tudo bem. Ele foi rejeitado por Deus e foi reprovado, mas tudo que ele queria era aparecer bem na foto. Agora você olha o caso do rei que sucedeu ele, o rei Davi. Teve uma reação totalmente diferente. A palavra de Deus fala no Salmo 51, Davi ele escreveu esse salmo de arrependimento e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Só contra ti eu pequei e fiz o mal à sua vista. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance para fora da tua presença, não tire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da salvação. Eu pequei, Senhor, eu me arrependo, mas não tira de mim teu espírito. Não desfaz a aliança que o Senhor tem comigo. Vou chamar o louvor, está subindo. Para derrotar o espírito de intimidação, é preciso ter coragem. Coragem significa um forte desejo de viver sob a forma de uma prontidão para morrer. Pelo que você está disposto a morrer? Porque se você não tem uma razão para morrer, você não tem uma razão para viver. Qual a causa que você daria à sua vida? Se você não vive uma vida com um propósito, com algo maior do que você para lutar, você inevitavelmente vai viver uma vida de timidez, uma vida medíocre, uma vida limitada. Você simplesmente vai viver dia após dia. Timóteo já havia esquecido do seu potencial, mas Paulo vem ali dar um chacoalhão nele e diz: acorda. Paulo diz: acorda. Pode apagar as luzes. Desperta esse dom que há em ti. Você está muito abaixo daquilo que Deus colocou sobre a sua vida, porque Ele te deu um espírito não de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Acorda, Timóteo. Talvez você poderia aqui colocar o seu nome no lugar de Timóteo, mas eu creio que você já está fazendo isso, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e Ele está aqui para que você desperte, para que você seja ativado nessa noite, e se liberte da influência do espírito de intimidação. Paulo diz: Timóteo, se liberte dessa influência. Você foi chamado para ser vencedor, você foi chamado para causar. Timóteo, você foi chamado para causar o futuro, não para esperar as coisas acontecerem, mas para fazer com que as coisas aconteçam. Quantos Timóteos temos aqui nessa noite? Você que tem desistido dos sonhos de Deus, você que tem sido intimidado por tantas coisas,
tem colocado tantas coisas pequenas como se fossem gigantes. Tem se preocupado com a opinião das pessoas e deixado de lado a opinião de Deus, vivendo uma vida amedrontada, uma vida de incapacidade, incapaz de servir a Deus, incapaz de usar os seus dons a serviço dEle. Eu declaro: desperta o dom que há em ti, hoje, nessa noite. Você não foi chamado para agradar os homens, mas sim para agradar a Deus. A Deus. Você acha que a visão de recuar dos propósitos que Deus tem para a sua vida é da vontade dEle? Você acha isso? O que você tem feito com a vida que Ele te deu? O que você tem feito? Porque se você não se lembra, você estava morto e Ele te deu vida. Se você não se lembra, Ele te ama e tem um futuro para você. Não só um futuro de eternidade, mas um futuro abençoado aqui nessa terra. Eu declaro caído por terra todo o poder do espírito de intimidação sobre a sua vida. Sabe, tem muita gente aí sob o efeito de criptonita, sem poder sobre o pecado na sua vida. Tem perdido o seu poder em Cristo. Tem andado com uma pedrinha de criptonita no seu bolso, o seu pecado de estimação. A palavra de Deus diz que nós somos libertos do poder do pecado. Ele não te domina mais. Você pode derrubar esse gigante. Esse pecado te faz pensar que você é um homem comum, mas você não é um homem, uma mulher comum. Desperta o dom que há em ti. Desperta, acorda, ressuscita. Você é filho do Deus Altíssimo, um Deus que te ama, que empodera os seus filhos. Quem você é diante de Deus? Saul ou Davi, ambos pecaram, mas a atitude de cada um deles definiu o seu destino. Não seja intimidado pelo pecado. Não deixe que o acusador te intimide. Escreva um salmo para Deus, como fez Davi. Sabe, tem gente aqui que tem se sentido cansado, oprimido, achando que não tem mais tempo para nada, que os dias têm sido tão corridos que você não dá conta. Você olha para a sua agenda e você diz: eu não dou conta, eu não consigo mais. Está sendo derrubado o poder do espírito de intimidação sobre a sua agenda hoje. Hoje. Você vai olhar para a sua agenda e vai dizer: Deus, eu tenho tempo para ti. Você vai olhar para a sua agenda e vai dizer: Deus, isso aqui não é tão importante quanto o meu tempo contigo. Você vai olhar para a tua agenda e vai dizer: Deus, me perdoa por ter desistido de tantas coisas. Você vai sair da escravidão, da tirania do urgente. Você vai começar a olhar para a sua vida e vai fazer aquilo que é importante. Você dê atenção para os incêndios que aparecem ao teu redor. Você dê importância para eles. Isso é o que o diabo está usando para te intimidar, para dizer que você não consegue. Situações explodem na sua mesa e você acha que tem que resolver todos os problemas do mundo. Não! Você não é Jesus. Sobre os casais dessa igreja, eu declaro que toda a nuvem de intimidação está caída por terra em nome de Jesus.
restaurada a vida íntima dos casais aqui, a intimidade conjugal, restabelecida a comunicação nessa noite. Todo espírito de intimidação dentro do seu casamento está caído por terra em nome de Jesus. Na criação dos seus filhos está caído por terra em nome de Jesus. Uma nuvem de intimidade está invadindo a sua casa, o seu lar, os seus relacionamentos. Não de intimidação, essa caiu. O Senhor está ativando propósitos aqui hoje, sonhos adormecidos, sonhos destruídos pela intimidação. Se você acreditar que pode ser na sua vida, é na sua vida. E você vai sair daqui hoje munido para detectar, para olhar e perceber e destruir todo espírito de intimidação que se levantar contra você, no nome de Jesus. Quando você ouvir uma palavra e você gerar uma imagem que te causar um medo, você vai dizer: está caído por terra agora, em nome de Jesus. Você é pão e eu vou te comer agora. Gigantes sendo destruídos. Você vai pisar as baratas voadoras, serpentes e escorpiões, e nada vai te causar mal algum, nada. Deus tem algo para a sua vida. Se coloque de pé. Senhor, eu declaro restaurada nessa noite a autoridade, declaro avivada, declaro restituída no nome de Jesus sobre a vida dos teus filhos aqui. Eu declaro um novo tempo, um tempo onde o espírito de intimidação já é conhecido e é derrotado no nome de Jesus. Sonhos brotando, o mar se abrindo, a água jorrando da pedra, a cura, a restauração sobre a vida dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome. Eu declaro essas palavras no nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Diga eu creio, diga eu recebo, diga é para mim. Que se faça conforme a sua fé, no nome de Jesus, amém, aleluia. Obrigado, queridos, obrigado, obrigado, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. És digno de tudo, aleluia.